Muito bem, Shabbat Shalom para todos. Feliz sábado, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Bom, conforme eu prometi ontem, não deu para colocar esse pequeno resumo de Romanos, capítulo 10, versículo 4, pois eu decidi colocar agora pela manhã, tá bom? Então, olha só, vamos ler aqui Romanos 10, versículo 4, e fazermos uma análise bíblica sobre as palavras do apóstolo Paulo. No hebraico, Paulo, o nome apóstolo Paulo no hebraico é chamado de Shaul Hashalim, que é apóstolo Paulo. Eu estudo um pouco o hebraico, então assim, por isso que eu fiz questão de gravar esse estudo para tirar a dúvida de muitas pessoas, tá bom? Sobre o fim da lei é Cristo. Será que o fim da lei é Cristo mesmo? Vamos entender. Eu vou ler aqui em duas Bíblias. A Bíblia judaica, inclusive tem um Novo Testamento, que no hebraico é Brit Hadasha, que é o Novo Testamento, e tem o Tanar. O Tanar é o Antigo Testamento. Olha a diferença de um versículo para o outro, de duas traduções de Bíblias diferentes. Olha só, a João Ferreira de Almeida diz, Romanos 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora vamos ler na Bíblia judaica, do Rabino David Einstein, a mesma passagem, Romanos 10 e o versículo de número 4. Olha só o que diz Romanos 10, versículo 4 na Bíblia judaica. Porque o objetivo estabelecido pela Torá, Torá aqui é mandamento, mandamento são leis. Olha só, vou ler mais uma vez. Porque o objetivo estabelecido pela lei, pela Torá, Torá é mandamento, como eu disse, é o Messias, ou seja, é Cristo, que oferece tzadek, que é justiça, a todo que deposita a sua confiança. Confiança é bitachon no hebraico. Então, olha só, vamos começar um estudo aqui. É um resumo, eu não quero falar muito sobre Romanos porque vai levar tempo para falarmos da biografia de Paulo. Eu vou falar algumas coisas promenores para assim você entender um pouco assim o pano de fundo histórico de Romanos até nós chegarmos aqui na conclusão, e eu quero desfazer este sofisma de que o fim da lei é Cristo. Eu vejo nos comentários dos vídeos, não adventistas, mas pessoas de outras denominações, postando vários versículos, tentando debater com os nossos irmãos adventistas, dizendo que o fim da lei é Cristo, que o sábado não é para ser guardado, que os mandamentos não são para ser observados, pois o fim da lei é Cristo. Então vamos ver se é isso mesmo. Vamos analisar dentro do hebraico, principalmente no hebraico. Eu estudo um pouco de hebraico, não sou erudito em hebraico, mas eu entendo um pouco da língua hebraica. Eu domino um pouco da língua hebraica e um pouco da língua grega. Olha só, primeiramente, este versículo talvez é o versículo mais citado por pessoas que querem refutar os mandamentos de Deus. E eles usam este versículo, e aquelas pessoas que não têm um conhecimento à altura, elas acabam se enrolando e não conseguem responder à altura a pergunta de muitas pessoas tendenciosas que lançam, né, versículos isolados para criar um debate, para envergonhar uma pessoa que obedece aos mandamentos de Deus. Mas olha só, este versículo talvez é um dos versículos muito mal interpretado, principalmente por teólogos
no meio gospel, no meio evangélico, pois eles leem a Bíblia com as lentes embaçadas da religiosidade, do cristianismo pagão de Roma, e este versículo aqui ele foi colocado de forma tendenciosa por João Ferreira de Almeida para desfazer dos mandamentos de Deus. Ou seja, foi colocado tendenciosamente esse versículo aqui. Há vários versículos na Bíblia que há muitos erros, né, de traduções, principalmente porque foi escrito em grego, né? Para quem não sabe, a primeira Bíblia é óbvio que foi a Bíblia hebraica, a Bíblia aramaica, da língua arcaica, depois passou-se para a Bíblia Septuaginta. Septuaginta, para quem não sabe, é uma Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego 200 anos antes do nascimento do Messias. Septuaginta significa 70 ou 73, ou seja, 73 rabinos de Israel, inclusive Shimon, o justo, o tzadik, inclusive há vários estudiosos judeus que acreditam que este Simão, Shimon tzadik, foi o mesmo Simão que segurou Jesus no colo pós Jesus nascer e ser levado para o Beit HaMikdash, que era o templo sagrado em Jerusalém, e que foi apresentado no 8º dia após o seu nascimento para fazer a Brit Milá, para fazer a circuncisão, para ser apresentado a Deus ali. Então, desde que a Bíblia foi traduzida para o hebraico, para o grego, é claro que naquela época não existia Novo Testamento, deu-se início a várias traduções tendenciosas, tirando a essência de muitos versículos que estão na Bíblia hoje, tá bom? Então, olha só, para quem não sabe, a carta de Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo não estava em Roma, obviamente Paulo não estava em Roma, e a carta de Romanos ela foi escrita propositalmente, pois o paganismo romano estava querendo se infiltrar dentro da igreja que estava em Roma. Então, toda a carta de Paulo aos romanos, ou seja, os crentes que estavam em Roma, é uma carta exortativa, uma carta de saudação, que ele vai saudar vários irmãos e amigos, e uma carta de também eventos futurísticos e eventos presentes para aquela ocasião, para aquela época. Então, o paganismo romano estava querendo tomar conta. Os recém-convertidos queriam trazer o paganismo romano para dentro da igreja de Cristo, que estava instalada em Roma. E para quem não sabe, a igreja de Cristo, que estava instalada em Roma, ela foi inaugurada ou criada, né, que segundo os estudiosos, por alguns judeus crentes em Cristo, que fizeram aliar é a subida para Jerusalém, para comemorar a festa de Pentecoste, que é Shavuot, Pentecoste é Shavuot. Eles foram comemorar a festa de Shavuot, Pentecoste. Lá eles receberam o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, e
se converteram a Cristo, eram judeus, mas se converteram a Cristo, e quando voltaram para Roma, eles foram instruídos pelos apóstolos e ali deu-se início à congregação em Roma. Então, houve muita dificuldade no começo da igreja ali em Roma, pois o paganismo queria se infiltrar, os costumes romanos. Em Roma havia muita idolatria, havia muito paganismo, havia muitos deuses, havia muito avodazará. Avodazará é idolatria, é um trabalho estranho. Então Paulo escreve a carta de Romanos para Roma, auxiliando ali os líderes e a igreja para ter cuidado, né, com o sincretismo religioso que queria se infiltrar, né, ali na congregação de Roma. Sincretismo significa um conjunto de palavras que é santo com profano. Estão me entendendo? Ou seja, a pessoa ela é crente, mas ela faz coisas que não condiz com a Bíblia. Ela imita o paganismo. Ela se envolve em um sincretismo religioso. Então, Paulo escreve sobre isso. E os novos convertidos, eles queriam anular os mandamentos de Deus, alegando que Jesus morreu, ressuscitou, e entra essa palavra que até hoje é dita, né, no meio evangélico, a graça, e anulando as leis de Deus. Não, Jesus morreu, podemos fazer o que nós quisermos, vamos fazer o que nós quisermos, o sangue dele já perdoou nossos pecados. Ainda essa heresia era pregada, né, por alguns pregadores pagãos que não tinham conhecimento da lei de Deus, e esse conhecimento, né, essa heresia queria se infiltrar dentro da igreja de Roma. E olha só, para quem não sabe, o último imperador romano foi Nero. Nero, ele foi imperador do ano 37 a 68 e foi imperador romano da era cristã. Ele foi o quinto representante da dinastia romana. E Nero foi um imperador muito ruim. Ele foi um dos piores imperadores em questão de severidade, em questão de pessoa ruim, de caráter ruim. Ele foi muito ruim. Foi o próprio Nero que mandou destruir o templo sagrado de Jerusalém. Então, para nós agora aqui concluirmos aqui esse pequeno estudo, a má interpretação de textos sem análise do grego e do hebraico cria pretexto para heresias. Vocês estão me entendendo? Agora vamos entender agora aqui o que Paulo quis dizer em Romanos 10, versículo de número 4. Primeiramente, Jesus ele disse o seguinte, uma palavra que todo mundo conhece, mas eu quero trazer aqui novamente para abrilhantar esse estudo, sobre as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele disse: não pense que eu vim destruir a Torá, ou seja, os mandamentos, ou os profetas. Não vim para destruir ou abolir, mas para cumprir. Pois certamente eu lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem mesmo um menor letra ou um pequeno traço de caneta passará de forma alguma na Torá, ou seja, nos mandamentos. E qualquer um que rejeitar um dos pequenos mandamentos será menor também no reino dos céus, né? E olha só, e há um tratado no Talmud, para quem não sabe, é um livro milenar da tradição judaica. No Tratado de Shabat, é um livro que é um tratado de Shabat, lá só fala sobre a guarda do sábado.
tem uma sequência de tratados que só fala sobre a guarda de sábado, o que pode fazer no sábado, o que não pode fazer. É um tratado. É o Tratado Shabat 11, ou seja, Tratado Shabat 116b. Olha só, o Rabi Gamaliel, que é o Rabi Gamaliel, que foi o próprio rabino que ensinou o apóstolo Paulo os mandamentos, a palavra. Paulo era um grande teólogo, um grande Talmide é discípulo de Ramban Gamaliel. Ramban quer dizer grande Gamaliel, e Gamaliel, para quem não sabe, ele foi um grande amigo do cristianismo. Foi ele que apoiou o cristianismo pós a ascensão de Jesus. Ele falou palavras semelhantes a de Jesus, antes de Jesus citar Mateus 5, 16 e 19. Olha só o que ele disse. Um certo filósofo disse para Rabi Gamaliel, isso aqui é um tratado do Shabat: desde o dia em que você foi exilado de sua terra, a lei de Moisés foi substituída a outro livro, isto é, o Evangelho. Rabi Gamaliel disse: olha para o final do livro onde está escrito: não vim destruir a lei de Moisés, nem acrescentar a lei de Moisés. É um tratado do Shabat. Então, aqui nós podemos já perceber que os grandes eruditos daquela época, eles já preservavam a lei, davam honra à lei e davam ênfase para os mandamentos de Deus. Outra hora eu vou falar sobre o que significa a maldição da lei, que é muito mal interpretado por muitos evangélicos também. Agora vamos entender Romanos 10, versículo 4. Olha só. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos interpretar esse versículo aqui. Olha só. Você acha que Jesus, o Messias, o Cristo, ele deu término aos mandamentos, à Torá? O objetivo dele foi esse mesmo? O fim da lei? Em Romanos 10,4 fala sobre isso. E na Nova Versão Internacional apresenta um exemplo típico das demais traduções. Olha só, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Entretanto, o vocabulário grego, telos, presente na palavra teologia, em um português geralmente significa o objetivo, propósito, meta, não término e nem o fim. O Messias não trouxe o fim aos mandamentos de Deus. Ao contrário, como verte Brit Hadasha, que é o Novo Testamento, porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita a sua bitarron, confiança nele. Esse é o ponto estabelecido pelo apóstolo Paulo em Romanos 9, versículo 30 e em Romanos 10, versículo 13. Por isso a palavra grega no início de Romanos 10, 6 é vertida por, além disso, em um lugar de conjugação adversativa, mas, pois, esta poderia implicar em a existência das duas vias para a justiça, mediante as obras, que é literalmente obedecer os mandamentos de Deus, a parte da fé, mediante a fé. Só que o apóstolo Paulo, nessa mensagem, em todo o livro de Romanos, ele jamais foi contra os mandamentos de Deus e foi contra os princípios das leis de Deus. Então aqui nós quebramos um sofisma de que este versículo mal interpretado de Romanos 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo, que na verdade não é isso que está escrito no original, até mesmo no grego.
a finalidade dos mandamentos de Deus é Cristo. Não tem nada a ver que o término dos mandamentos é Cristo. Não tem nada a ver. Então aqui nós quebramos aqui essa terminologia da teologia paganizada pelo evangelho, desse evangelho que ensina ao contrário do que a Bíblia fala. Aqui nós quebramos um sofisma e eu apresentei para vocês, dentro do original, o significado que Paulo quis dizer em Romanos 10:4, e eu vou ler aqui para finalizar para vocês dentro do original. Vou deixar até aqui na tela para vocês verem. Olha só. Porque o objetivo estabelecido pela Torá, pelos mandamentos, é o Messias, que oferece. Eu estou perdido aqui porque esse versículo aqui ele está em forma não como a Bíblia normal da João Ferreira de Almeida. Olha só, vou ler mais uma vez. Porque o objetivo estabelecido pela lei ou pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança nele. Então aqui nós quebramos essa crendice de que o fim da lei é Cristo. Não é o fim da lei é Cristo. O objetivo estabelecido pelos mandamentos da Torá é Cristo, é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita sua confiança. Espero ter tirado suas dúvidas. E pessoal, em breve trarei mais estudos, mais reflexões. Vou criar um canal só para estudo, pois aqui eu boto mais notícia, eu coloco notícias do dia a dia, o que acontece na Adventista, para vocês ficarem atualizados, né? Mas pessoal, que Deus venha abençoar a tua vida, tenha um sábado abençoado, tá? E toda vez que uma pessoa dizer para você que o fim da lei é Cristo, apresente esse vídeo para ela e refuta, porque as pessoas vão contra a lei de Deus. Deus abençoe vocês, tenhamos um sábado abençoado por Jesus.